Uh. Yeah. Uh. E aí, galera de milhões, pessoal de milhões que acompanha aqui o Lido Esportes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, eu tô bem e tô chegando aqui para comentar sobre o que era esperado, aliás, por mim, por alguns flamenguistas, né? Até pelo meu parceiro Eduardo Rubim, a demissão de Vitor Pereira. Por que Vitor Pereira foi para o Flamengo? Esse é o meu questionamento até hoje. Por que demitiram o Dorival Júnior depois de uma campanha excelente, título da Libertadores, títulos conquistados na graça da torcida, né? Um técnico querido, tanto da torcida como dos jogadores. Enfim, eu vou falar tudo nesse vídeo, a minha opinião. Lembrando que a gente respeita a opinião dos demais, tanto eu e o Eduardo Rubim. Você pode comentar com respeito, né? Como a gente sempre tem essa troca, a gente está aberto para debater aqui nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois ajuda o canal a crescer cada vez mais. E a gente fica muito feliz com a sua chegada, com o seu carinho e a sua participação. Lembrando que você pode nos seguir no Instagram, Lido_Esportes, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Lido_Esportes. Muito bem. Falar sobre essa demissão, né, galera, do Vitor Pereira, era esperado depois de 18 jogos com 10 vitórias, 7 derrotas e um empate, um aproveitamento de 57%. As duas últimas derrotas, né, foram complicadas e o título também perdido para o Fluminense, seu rival, né, seu maior rival, o clássico Fla-Flu. Lembrando que no primeiro jogo, né, desta final, o Flamengo fez 2-0 e muitos davam como, será que finalmente o Vitor Pereira vai conquistar um título, vai diminuir a pressão? Porque o Vitor Pereira estava muito pressionado, a gente sabe muito bem disso, que existia essa pressão, perdeu o Mundial, né, na semifinal e perdeu feio, e depois perdeu mais jogos importantes na Libertadores, enfim, não está fazendo uma boa campanha, não estava fazendo uma boa campanha sob o comando do técnico português, e a gente se questionava, né, será que o Vitor Pereira vai ficar, ou será que ele vai deixar o Flamengo? E aconteceu na segunda-feira, no último dia 10, a sua demissão depois de uma perca de um título, ainda mais por uma goleada por seu rival, né? O Flamengo tomou uma goleada de 4-1 em pleno Maracanã, num jogo que a gente dá, você venceu por 2-0, dá como um vencido, né? Mas então o Vitor Pereira foi demitido depois de 90 dias, né? Que consideramos 90 dias, 3 meses acontece muita coisa na vida das pessoas, na vida do Vitor Pereira. Lembrando que ele saiu no meio de uma confusão, né? Saiu muito mal com a torcida do Corinthians, falou que precisava sair porque tinha problemas familiares com a sua sogra, e aí na sequência ele acabou assumindo o Flamengo, né? E aí disputou o Mundial, e aí fica o questionamento, como assim, né? Primeiro, por que o Flamengo demitiu o Dorival Júnior? Na minha história como jornalista, né, até antes, quando eu ainda era uma simples estudante, em 2018, trabalhando nesse meio, eu nunca vi uma direção demitir um técnico que faz uma boa campanha e que cai nas graças da torcida, né? Foi o que aconteceu com o Dorival Júnior, que acabou demitindo e até saiu com uma mágoa, sentindo uma mágoa pela sua demissão. E aí trouxe o Vitor Pereira, que diz que queria trazer um outro ritmo de jogo, mas não funcionou, e mudou os esquemas, e mudou muito errado, calou errado, cometeu erros, e eu trouxe até os erros aqui, mas antes só lembrando as derrotas no Vitor Pereira. Derrota para o Palmeiras na Supercopa do Brasil, derrota para o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, derrota para o Al-Liat, né, na semifinal do Mundial de Clubes, não chegou nem a final e jogando muito mal, ao meu ver, na minha opinião, foi o pior jogo que eu vi na história do Flamengo.
derrota para o Fluminense na Taça Guanabara e derrota de novo para o Fluminense na grande finalíssima do Campeonato Carioca. Com tantas derrotas, né, a pressão diante do Vitor Pereira era gigante e foi ficando cada vez mais insustentável, e aí ele foi demitido. Trouxe aqui então 7 erros, não os capitais, mas 7 erros de VP, 7 erros de Vitor Pereira, que anunciou que não ia ficar no Corinthians em novembro, e aí acabou o Brasileirão, né, novembro daquele ano, porque tinha Mundial, e aí desde então começou a surgir os boatos de que ele ia assumir o Flamengo, mas o que aconteceu mesmo foi só dia 1º de janeiro, que o português pôde ser anunciado oficial, até porque ele tinha contrato com o Corinthians até dia 31 de 2022 e não poderia assinar com o Flamengo. Depois disso, ele acabou assinando e aí teve a Copa do Mundo do Catar, que terminou na metade de dezembro, e o Flamengo precisou de um tempo, né? Retornou. Algumas equipes continuaram a treinar em dezembro, né? Voltaram das suas férias em dezembro, porque como o Brasileirão acabou em novembro, as equipes voltaram em dezembro, mas o Flamengo não voltou em dezembro, né? O Flamengo só voltou no início de 2023, janeiro. E aí teve pouco tempo de preparação para chegar bem para o Mundial de Clubes, que o Mundial de Clubes era difícil, se dava falando que o Flamengo ia disputar a final com o Real Madrid. É uma coisa que eu particularmente não gosto, gente, do futebol brasileiro. A gente, eu falo a gente, no geral, os brasileiros, a gente sempre acaba colocando os nossos times na final desse Mundial de Clubes sem ao menos jogar a semi. E a gente tem exemplos disso. E o Flamengo foi um deles, né? Que não chegou na final e que para mim fez um jogo ruim, com erros do Vitor Pereira nas escalações, errou muito, sempre brinco, errou feio, errou rude, mas ele errou brutamente, né? Foi brusco o erro dele, foi um erro que talvez, né, na minha visão, pôde acarretar o resultado que o Flamengo levou, né? E no terceiro lugar também o Flamengo ganhou, beleza, mas eu acho que se tivesse perdido também não seria injusto, na minha opinião. Lembrando que se você tem opinião diferente, beleza, estamos aí para debater com respeito e com a certeza de que cada um tem a sua opinião, e é isso que sempre o Lidu faz. Mas aí ele teve pouco tempo, né? Lendo aqui para vocês o que eu trouxe, né, para trazer um time diferente, um time que voltasse de 2022 e aproveitasse no tempo de recuperação física. Aí ele tirou o Gabigol, né, um dos outros erros, no jogo contra o Fluminense pela final do campeonato, valendo o título mesmo, a finalíssima, né, que eu costumo dizer. Ele sacou o Gabigol, ainda no intervalo, e que gerou uma revolta da torcida, e que na primeira partida da final o camisa 10 nem foi o titular, né? O Gabigol nem foi o titular. Sem Gabigol, sem gol. Né? Gabigol, Pedro. O Flamengo é o melhor time do Brasil, ao meu ver. Tu olha pro elenco do Flamengo, tu vê o banco de reserva, Arrascaeta, dentro de campo, Pedro, que marca gol, e que até hoje eu me pergunto por que o Tite utilizou pouco o Pedro na Copa do Mundo. Tu coloca o Gabigol no banco, um dos caras que é responsável pelos gols, que se tornou um dos maiores ídolos do Flamengo na atualidade, desde 2019, quando fez muitos gols, né? E até decidiu o título da Libertadores naquele ano. Então aí o Vitor Pereira acabou comprando uma briga com a torcida do Flamengo, porque como assim tu coloca o Gabigol no banco de reservas? Né? E aí com o Vitor Pereira ele foi mais um armador do que um goleador, do que um atacante. Não dá, gente. Não dá. É erros atrás de erros. Recentemente a gente colocou aqui vídeo no canal, eu e o Rubem debatendo sobre o Vitor Pereira, e até fomos questionados, pô, deixa o cara trabalhar, ainda é recente. Em 3 meses. Ele teve 3 meses. Eu até costumo brincar que relacionar com relacionamento fazendo, né, um clichê ali, né? Enfim, fazer uma relação
que 3 meses tu pode decidir muita coisa, né? Eu brinco que foi um namoro entre o Flamengo e o Vitor Pereira. Na verdade, eu daria como uma ficada, né? Porque a gente fala, a gente brinca entre amigos e colegas e amigos mais próximos. Se você fica com uma pessoa em 3 meses e vê que não dá, olhou assim, bah, não quero namorar, então, né? Se em 3 meses você não gosta da pessoa, ou não é pedido em namoro, ou enfim, ou não aceita namorar com a pessoa, é porque não dá certo. No Flamengo a gente tava vendo que não tava dando certo. Queria mais o quê? Queria o rebaixamento do Flamengo? Ah, Lilian, mas tu tá sendo exagerada. O Flamengo não ia ser rebaixado. Mas olha os erros que ele cometeu. Ele mudou nova formação. Ele fez grandes mudanças, né? Nas últimas partidas ele passou a usar um esquema com 3 zagueiros e não apenas 2, como vinha, né? E o time seguiu sofrendo gols. Então, para te ver que mas tinha 3 zagueiros, mas continuou sofrendo gols. Aí ele passou a usar os laterais de forma mais ofensiva, o Ayrton Lucas pela esquerda, até se destacou, enquanto do outro lado o Vitor Pereira chegou a usar até mesmo o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, conhecido aqui da aldeia, conhecido aqui do Rio Grande do Sul, que fez uma baita carreira no Grêmio, que foi destaque do Grêmio, que deixou até saudades no Grêmio pela sua qualidade, né? E o Cebolinha na função de ala. E os torcedores se perguntando por que o Cebolinha tá como ala. O elenco do Flamengo, gente, o elenco do Flamengo é o mais caro, juntamente com o Palmeiras do futebol brasileiro. Você olha pro... Quem não queria ter um time como o Flamengo, tu olhar pro banco, ter o Everton Cebolinha, ter o Everton Ribeiro no time, ter a Arrascaeta, né? Ter o Pedro, ter o Gabigol, ter um time, quem não queria ter tanto time titular como time reserva, né? Aí o time teve variações no time que incomodaram. Contra o Fluminense, os próprios jogadores do Flamengo acabaram descobrindo qual seria o time titular no dia do jogo, durante o almoço, muito que se fala, e até surgiu uma surpresa para todos. E aí seriam jogadores considerados, o time titular seriam jogadores considerados reservas. Erros, atrás de erros, né? Aí poupando os jogadores em jogos decisivos, na estreia da Libertadores, o Alcas perdeu para o Alcas do Equador, pensando na final do Carioca, e aí não resolveu nada, porque perdeu por 4-1, um vexame, desculpa gente, mas foi um vexame, não desmerecendo o Fluminense, mas ele foi amarrado. Aliás, Fernando Diniz, que baita técnico, né? Que baita técnico. Olha, é um dos técnicos que eu mais gosto de ver, pelo jeito que ele monta o seu time, pelo jeito que ele trouxe o Fluminense de volta, e é um técnico que merece parabéns pro Fernando Diniz. Mas aí, poupando jogadores em jogos decisivos, a Libertadores é importante, poupou, não entendi, né, porque poupou, e aí botou um time que nunca tinha jogado juntos antes, né, que não tinha entrosamento nenhum, e que a gente via em cima de campo, que Flamengo era aquele, na estreia da Libertadores, né, aí sacou sacou um ídolo, né, que é um dos pilares do time multicampeão. O Everton Ribeiro perdeu espaço no time titular. Como assim? Gente, é erros atrás de erros. Você não vê quem não quer. Ele tira o Everton Ribeiro, né? Na véspera da decisão contra o Fluminense, a Arrascaeta acabou se machucando, e aí sem ele, né, a expectativa era que o Everton Ribeiro saísse jogando, né, voltasse ao time, um dos líderes do time, um capitão do time, inclusive, mas o camisa não foi titular em nenhuma das 2 partidas decisivas. Everton Ribeiro tem técnica, tem passe de bola com qualidade, e ficou no banco. Parece que ele queria um time para perder, e foi o que aconteceu. Uma goleada que poderia ter sido até mais, ao meu ver, porque o Fluminense foi superior, foi supremo. O Fernando Diniz mostrou pro Vitor Pereira como é que é uma tática, como é que se joga. E tá de parabéns, é um baita técnico.
um dos técnicos que eu realmente gosto e gostaria de ver em outras oportunidades. Aí conseguiu seu primeiro título como técnico e tá de parabéns, porque ele merecia. Ele fez o Fluminense voltar a jogar e o Flamengo não tá jogando. Então é erros atrás de erros, né? Você deixar um dos melhores jogadores da sua equipe, dois inclusive, o Gabigol e o Everton Ribeiro no banco, não tendo a Arrascaeta, que acabou se machucando na véspera, né? É pedir para perder. Erros atrás de erros. De 5 competições disputadas, de 5 finais, Vitor Pereira perdeu as 5. Em números, então, são 18 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, aproveitamento de 57, 36 gols marcados, 24 sofridos, 5 competições disputadas, 5 finais e nenhum título. Né? Nenhum título. O Vitor Pereira, então, foi uma catástrofe. O Flamengo é o segundo time com mais derrotas, com mais gols sofridos até o momento na temporada. Né? Então, Vitor Pereira, ao meu ver, não deveria nem ter ficado esses 90 dias, viu que não funcionou. Para mim, ele já teria sido demitido na volta ali do Mundial, né? Não foi, deram um respaldo para ele. O Flamengo, na verdade, estava esperando que ele pedisse demissão. Ele, como não é burro nem nada, não ia pedir, pois a multa rescisória era de 15 milhões, né? 15 milhões, não é todo dia que você acaba ganhando. E aí, depois de 3 meses e 5 títulos perdidos, o Flamengo resolveu demiti-lo e aí vai pagar uma multa de 15 milhões de reais. Valia tudo isso, pessoal? E a pergunta agora é quem será o novo técnico do Flamengo. Se fala muito que seria até o Tite, né? Seria o Tite, o Dorival falam que poderia voltar, não se sabe, porque tem aquele questionamento da mágoa que ele tem, do qual eu também teria, da forma que ele foi demitido, né? Eu não concordo com isso. E aí, não concordei com isso. E aí, ele foi demitido. E agora fica a pergunta: quem será o novo técnico do Flamengo para esse ano, né? O substituto de Dorival Júnior, que é o Vitor Pereira, tem a missão de restaurar a equipe após a queda de rendimento da última temporada, né? Mas não era tão ruim assim. O Dorival fez um bom trabalho, ao meu ver. Acho que foi um erro gigantesco. O Flamengo trouxe erro atrás de erro, né? O Flamengo tem uma dívida para pagar para os treinadores demitidos. O Domenech, por exemplo, levou para casa 11 milhões e 400. Né? O Rogério Ceni também desfalcou o clube com 3 milhões. Paulo Souza teve o mesmo problema, né? E foi embora sem receber 7 milhões e 700. E assim tem sido os técnicos que vêm passando. O único que não recebeu ali foi o Renato Gaúcho, que hoje está no Grêmio, mas aí fica o questionamento de quem vai ser o novo técnico, porque o Flamengo tem as competições para disputar a Libertadores, Copa do Brasil, e se fala muito em Jorge Jesus, Tite, né, até mesmo o Sampaoli para assumir o Flamengo nesta quinta-feira, né? O Flamengo então vai estrear na Copa do Brasil diante do Maringá, na terceira fase. Ele que está na Libertadores entra na terceira fase. O jogo em casa contra o Curitiba, e daí também tem no domingo a estreia contra o Curitiba em casa pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, recompondo, e até lá a gente vai saber quem será o novo técnico da equipe flamenguista, mas a gente espera então para ver. Jorge Jesus, Tite, acredito que não, né, porque ele falou que quer ficar um tempo sem trabalhar, ou Sampaoli. Qual é o seu favorito? Qual é o seu favorito torcedor flamenguista? Deixe seus comentários, participe com a gente. Lembrando você de nos seguir lá no Instagram, Lidu_Esportes, e curtir a gente no Facebook, facebook.com/LiduEsportes.
se inscreva no canal, pois não paga nada, é de graça e você fica por dentro de todas as informações do Lidu. E eu voltamos na próxima, tanto eu como o Eduardo Rubim, trazendo o que a gente mais ama, o futebol. Lidu Esportes, o futebol é na paixão. Beijos, até a próxima, valeu!